Segunda Reis, capítulo 23. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo de Javé com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança encontrado no templo de Javé. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Javé a aliança que o obrigava a seguir. Javé ia guardar seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para pôr em prática as cláusulas da aliança escritas neste livro. Todo o povo aderiu à aliança. O rei ordenou a Iosias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e aos guardas das portas que retirassem do santuário de Javé todos os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para Será e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou suas cinzas para Betel. Destituiu os falsos sacerdotes que os reis de Judá haviam estabelecido, que ofereciam sacrifícios nos lugares altos, na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém, e os que ofereciam sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército do céu. Transportou do templo de Javé para fora de Jerusalém, para o vale do Cedron, o poste sagrado, e queimou-o no vale do Cedron. Reduziu as cinzas e lançou suas cinzas na vala comum. Demoliu as casas dos prostitutos sagrados que estavam no templo de Javé, onde as mulheres teciam véus para Será. Mandou vir da cidade de Judá todos os sacerdotes e profanou os lugares altos onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios, desde Gaba até Bersabeia. Demoliu os lugares altos das portas que se achavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à esquerda de quem entra na porta da cidade. Mas os sacerdotes dos lugares altos não podiam subir ao altar de Javé em Jerusalém. Comiam, porém, pães sem fermento no meio de seus irmãos. O rei profanou o Tofet do vale de Ben-Edom, para que ninguém mais pudesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque. Fez desaparecer os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol na entrada do templo de Javé, perto do aposento do eunuco Natã-Meleque, nas dependências, e queimou os carros do sol, os altares que estavam no terraço do quarto superior de Acás, edificados pelos reis de Judá, e os que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo de Javé. O rei os demoliu, quebrou-os lá e lançou suas cinzas no vale do Cedron. O rei profanou os lugares altos situados diante de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, e que Salomão, rei de Israel, tinha construído para Astarte, abominação dos Sidônios, e para Camus, abominação dos Moabitas, e para Melco, abominação dos Amonitas. Quebrou as estelas, cortou os postes sagrados e encheu de ossos humanos o seu local. Demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar e esse lugar alto, queimou o lugar alto e o reduziu a pó, queimou o poste sagrado. Josias voltou-se e viu os túmulos que estavam na montanha, mandou buscar os ossos daqueles túmulos e queimou-os sobre o altar. Profanou-o assim, cumprindo a palavra de Yahvé que havia anunciado o homem de Deus, que havia anunciado essas coisas, e perguntou: Que sepulcro é esse que estou vendo? Os homens da cidade responderam: Ao túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou essas coisas que acabas de realizar contra o altar de Betel. Disse o rei: Deixa-o em paz e que ninguém toque em seus ossos. Deixaram, pois, seus ossos intactos, bem como os do profeta que tinha vindo da Samaria. Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam nas cidades da Samaria, e que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso a Yahvé, e procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares, e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois regressou a Jerusalém. O rei ordenou a todo o povo: celebrai a Páscoa em honra de Yahvé, vosso Deus, do modo como está escrito nesse livro da aliança. Não se havia celebrado uma Páscoa semelhante a esta em Israel, desde os dias dos juízes que haviam governado Israel, nem durante todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Foi somente no 18º ano do rei Josias que semelhante Páscoa foi celebrada em honra de Yahvé em Jerusalém. Josias eliminou também os necromantes, os adivinhos, os deuses domésticos, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, a fim de executar as palavras da lei inscritas no livro que o sacerdote Osias havia encontrado no templo de Yahvé. Não houve antes dele rei algum que se tivesse voltado
como ele para Yahvé, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, em toda a fidelidade à lei de Moisés. Nem depois dele houve algum que se lhe pudesse comparar. Contudo, Yahvé não abrandou o furor de sua grande ira, que se havia inflamado contra Judá por causa das provocações que Manassés lhe havia feito. Yahvé decidiu: também Judá expulsarei da minha presença, como expulsei Israel. Rejeitarei esta cidade, Jerusalém, que eu tinha escolhido, e o templo do qual eu dissera: aí residirá o meu nome. O resto da história de Josias, tudo o que fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? No seu tempo, o faraó Necal, rei do Egito, partiu para junto do rei da Síria, às margens do rio Eufrates. O rei Josias marchou contra ele, mas Necal matou-o em Meguido, no primeiro encontro. Seus servos transportaram seu corpo de carro desde Meguido e o conduziram para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, ungiu-o e o constituiu rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, era filha de Jeremias e natural de Lébina. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como haviam feito seus pais. O faraó Necal o aprisionou em Rebla, no território de Emate, para que não reinasse mais em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e talentos de ouro. O faraó Necal constituiu como rei a Eliassim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e mudou seu nome para Joaquim. Tomou Joacás e ele foi para o Egito, onde morreu. Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro, mas teve de criar impostos na terra para pagar a quantia exigida pelo faraó. Exigiu de cada um, segundo suas posses, a prata e o ouro que era preciso dar ao faraó Necal. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zébida, era filha de Fadaías e natural de Ruma. Ele fez o mal aos olhos de Yahvé, como haviam feito seus pais.